Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica. Estamos aqui nos organizando, amém? Louvado é o nome do Senhor. Que Deus seja glorificado nesta manhã com esse estudo. Você que já está conosco, dê o seu sinal aí, amém? E estamos iniciando a nossa escola. Pastor Wesley, bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. E todos vocês que vão entrar e nos assistir depois também. Vamos orar pedindo as bênçãos do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Pai Celeste, te agradecemos a noite de paz que nos concedestes. As vitórias, os livramentos e tudo, Pai, que na nossa caminhada de fé, as tuas mãos têm estado conosco. Abençoa o pastor Wesley, está aí, e todos aqueles que vão entrar também, o nosso caderno de oração com todos os pedidos, Pai, nós te apresentamos. E todos os pedidos que serão colocados, qualquer pedido de socorro, de ajuda, de oração,
durante essa escola, Pai, já quero entregar nas tuas mãos, pedindo a tua providência por tua misericórdia e graça. Abençoa essa escola, nos prepare, Pai, nessa meditação. Também aqueles que vão estar nos ouvindo sejam preparados para ouvi-las e que em tudo seja o teu nome glorificado, Pai, e o teu povo edificado. Te agradecemos pela grande festa de Guaianazes, 40 anos, pastor Clóvis, seu companheiro, toda a igreja ali. Ó Senhor, que maravilha a união do teu povo. Coisa linda é ver as igrejas de São Paulo, a maioria delas ali presentes, os seus pastores, participando daquela festa e te agradecendo pelos 40 anos. Continue abençoando os teus servos que presidem, os teus servos que congregam ali. Recebe a nossa gratidão. Ali estávamos compartilhando, ó Deus, daquela grande festa. Muito obrigado, Pai. Agora eu quero orar pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Pai. A tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa, Pai. Que sejam as tuas mãos poderosas para guiar esses homens e dar-lhes a direção. E a tua igreja brilhe como, ó Senhor, a luz ao meio-dia, Pai, com um testemunho, com uma vida e, sobretudo, com a propagação do teu evangelho. A ti te peço essas bênçãos, se conosco, nos abençoe, Pai. É a oração que te faço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Nós vamos abrir, como sempre, a nossa escola com o louvor, não é? Aquele louvor do 545 do cantor cristão. Amém? Vamos louvar ao Senhor com este louvor e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, e agradecemos a presença de todos que vão participar conosco. Amém? Vamos louvar. Glória a Deus. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo, e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, eles ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos com a nossa escola e hoje vamos dar continuação à nossa aula que paramos, né, no domingo próximo passado. E que possamos, né, com a graça de Deus, estarmos sempre estudando essa palavra. Louvado é o nome do Senhor, não é? Nós precisamos de estar glorificando o Senhor, buscando a sua face
Nós estamos buscando aqui um fundo musical, mas é tanta propaganda que tem misericórdia, né? Louvado é o nome do Senhor. Mas vamos lá com a nossa escola. E hoje nós continuaremos o tema que paramos, não é? E eu quero continuar lembrando da importância de conhecer o Senhor e, claro, e nos aproximar dele, né? A Bíblia ensina como se aproximar de Deus. Não é complicado. Deus já fez o trabalho difícil, né? Porque nós estávamos separados de Deus, como está em 59 de Isaías 12, pelo pecado, não é? E a falta do conhecimento de Deus faz com que a pessoa ignore a sua presença, os seus propósitos nas nossas vidas, não é? Então, tudo isso faz com que a gente distancie-se cada vez mais do Criador. Lá em Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E claro que o conhecimento de Deus é passado através da palavra e, obviamente, pelos líderes, pelos pastores. Nós temos no livro de Juízes, eu quero abrir essa aula fazendo um comentário do livro de Juízes, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 7, que diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Agora veja o verso 8, o que diz. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timanete-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Agora o 10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, olha o detalhe, que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira do Senhor. O afastar-se de Deus, o afastar-se dos conhecimentos das coisas do Senhor, traz consequências ruins para as nossas vidas, não é isso? Então, o nosso estudo, como está sendo mencionado, é como conhecer o Senhor e servi-lo. Nós temos aqui um texto no livro de Tiago, não é? Que ele fala como nos aproximar de Deus. Está aqui em Tiago, capítulo 4, né? Eu vou ler para os irmãos que nós estamos fazendo uma pequena introdução antes de voltarmos ao nosso assunto, que esse tema já está aqui, não é isso? Então nós temos aqui em Tiago, no capítulo 4, a sua advertência, não é? Com respeito como devemos, não é, servir o Senhor, como devemos fazer para melhor servi-lo, é claro, né? Então está aqui, o que pode nos separar de Deus? É bom a gente ver a parte negativa para depois entrar na positiva. De onde vêm as guerras? Estou lendo Tiago 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? É aquela luta interna que nós temos do nosso, da nossa parte caída, naquela natureza que herdamos de Adão, que separou-se de Deus. Então começa assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Eu continuo: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes dos vossos deleites. Agora vem uma palavra dura que Tiago dá: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo
em inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é fácil, né, irmãos? Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Está lá no capítulo 5 de 1 João, não é? No 19 diz assim: sabemos que somos de Deus. Olha a separação, você e eu, nós somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Quem que manipula com os meios de comunicação? Quem que manipula com tudo mais que está à nossa volta? Com certeza é Satanás, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com os entretenimentos, com as conversações, com os valores que tentam, vamos dizer, passar para nós na mídia cada dia. Muito e muito cuidado, porque a palavra de Deus está lá no livro de Romanos, capítulo 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar tem sentido de dar forma. Não é? Como o mundo faz, você faz. Eu vejo crentes tatuados, eu vejo crentes, homens usando brinco. Olha, eu vejo aí as pessoas mais preocupadas em estar na moda do que estar agradando a Deus. Será que você parece com Deus ou parece com o mundo? Porque Satanás estrategicamente procura tirar de você todo aquele brilho da glória de Deus na sua vida, na minha vida. E aí, as igrejas, para se lotarem, às vezes preferem aceitar. Não, o que que tem? Deus não está olhando isso, Deus quer o coração. Só que eles esquecem que quando diz a Bíblia que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração, a palavra coração na Bíblia quer dizer o quê? A nossa vontade, o nosso pensamento, os nossos valores, é aquilo que governa a nossa vida, que é o coração. Então o teu psique, tudo seu, tudo aquilo que te domina, é isso que é o coração. Se alguém dá o coração para Deus, deu tudo, né? Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Não é isso? Então precisamos tomar muito cuidado com tudo que nos cerca, com tudo que tenta nos seduzir, com tudo que tenta nos tirar os valores das coisas de Deus. Então, com quem você quer parecer? Com Deus ou com o mundo? Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Olhe bem, como é que era o homem perfeito, imagem e semelhança de Deus? Será que hoje o mundo, esses homens que estão aí criando novidades, ideologia de gênero e tanta coisa assim, será que esses homens têm a imagem e semelhança de Deus? Pelo contrário, eles se afastam de Deus cada dia. E a igreja tem a missão de ser o sal e a luz da terra, não é isso? Então, ele continua: ocupais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele quer você para Deus, ele quer você junto com Deus, ele quer você parecendo com Deus. Porque quando nós lemos o capítulo 8 do livro aos Romanos, onde diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, vocês vão ver que no 29 ele já diz, né? Porque os que chamou, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Para quê? Para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o trabalho de recuperação do homem é como a prata que é purificada no fogo a 999 graus Celsius, para que toda a impureza dela saia. Está lá em Malaquias 3:3, ele vai se assentar como purificador da prata e purificará os filhos de Levi, para que eles possam apresentar oferta ao Senhor. Então nós, às vezes, estamos passando pelo processo da purificação. Ontem nós ouvimos uma mensagem gloriosa através do pastor Leonardo, lá da igreja de São Bernardo do Campo, lá com o pastor Paulo Roberto. Que palavra maravilhosa, que manda a gente nas provas, nas lutas, nas tribulações, nos alegrarmos que é Deus que está fazendo aquele trabalho de purificação nas nossas vidas, né? Foi uma mensagem muito poderosa, nós vamos reproduzi-la ela no nosso programa, talvez de quinta-feira comecemos a fazer isso, o pastor Wellington está aí para organizar. Foi um trabalho muito glorioso, 40 anos da nossa igreja em Guaianás,
Pastor Clóvis, seu companheiro, tem feito um trabalho muito lindo, maravilhoso, e nós precisamos das mãos, não é? Para continuar assim. Mas então, queridos, Deus quer tirar todos esses apegos mundanos, vícios e tanta coisa que nos separa de Deus, como está lá em Isaías 59, 2. O que faz separação entre vós e o vosso Deus é os vossos pecados, não é isso? Então está aqui. Aqui conclui-se, o espírito que em nós habita tem ciúmes, é uma pergunta. Então ele vai responder, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Agora vem o 7 e o 8, eu vou parar aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos irmãos, primeiro se sujeite a Deus. Se sujeitar a Deus é se sujeitar à palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus, é os mandamentos de Deus, que foi muito focado na nossa mensagem de ontem, através do pastor Leonardo de São Bernardo do Campo. Foi uma bênção muito grande. Então eu continuo. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Porque é preciso que você busque a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o seu entendimento. Vamos ainda continuar nessa introdução, queridos. Olha, ele enviou Jesus para aproximar as pessoas de si. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele, ao dar a sua vida na cruz do Calvário, ele abriu a porta. É como se ele desse a mão ao pecador e a Deus e juntasse os dois, como está em 2 Coríntios 5,18. Deus estava no seu Filho, reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando os seus pecados. Nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre Tiago. O significado de Tiago 4,8 é um convite para nos aproximarmos de Deus, abandonando práticas pecaminosas e buscando uma transformação interior. Ele busca por uma conexão mais profunda com o divino. Então, vamos lá. Essa busca por uma conexão mais profunda com o divino pode ser realizada por meio da purificação das mãos e do coração, além da busca para uma vida de retidão e santidade, não é? A santidade quer dizer a nossa separação com as coisas que dominam este mundo. Há muita coisa que às vezes nós, os cristãos, não entendemos e não buscamos. Quero buscar Deus, eu quero conhecer Deus. Mas é preciso que haja uma limpeza em nós. Porque quando a Bíblia fala em trevas, as trevas cobrirão a terra e escuridão os povos, porque Satanás procura apagar da humanidade a necessidade que nós temos de Deus. Você tem necessidade de Deus. Agostinho é dono dessa palavra. Para ti nos fizestes, e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. Há uma sede de Deus dentro do homem que está obscurecida pelo engano e pela cegueira, como está lá em 4 do livro de 2 Coríntios. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a imagem da glória de Deus. Então nós precisamos de nos aproximar de Deus, não é? Então ele continua, limpai vossas mãos. Os instrumentos exteriores de ação, ninguém senão os de mãos limpas pode subir a colina do Senhor, justificado através de Cristo, o único que era perfeitamente assim e como tal subiu para lá. Agora ele fala do duplo ânimo, dupla mentalidade, dividida entre Deus e o mundo. A dupla mentalidade é a culpa no coração, o pecador em suas mãos da mesma forma. Agora diz, purificai vossos corações, literalmente seja castos do seu adultério espiritual, isto é, mundanismo, vossos corações, a fonte de toda a impureza. O comentário da carta de Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Os cristãos podem se chegar a Deus
por meio da oração, do arrependimento, da obediência e da devoção a Ele. E Ele está sempre perto para responder aos humildes. É o Iavé, está convosco, enquanto mostrardes estar com Ele. E se o buscardes, deixar-se achar por vós, mas se o abandonardes, Ele vos abandonará. Está lá em 2 Crônicas 15:2. Limpai as vossas mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó indecisos. Eu vou sempre me lembrar daquela palavra que Josué deu ao povo, cansado de orientar, quando viu o povo estava caindo na idolatria. Então lá em 24:15 de Josué está lá: se os deuses dos amorreus, enfim, que vocês querem servir? Ele fecha com essa palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, precisamos de levar nossas famílias. Hoje, domingo, é o dia de estarmos na casa de Deus. Mas tem pessoas que dizem: mas eu tenho um almoço com a minha filha. Irmão, você tem muitos dias para fazer tudo o que você quer, mas consagre o dia do Senhor. Nossa igreja sede começa o nosso culto às 16 horas. Vamos reunir lá para ouvir a palavra, para participar da palavra. O nosso culto começa às 18 horas. Vamos estar lá no nosso culto adorando o Senhor, servindo o Senhor. Você não deve estar ausente da casa de Deus. Muitas pessoas vão procurar entretenimento. Você não é proibido de ter o seu entretenimento, mas não esqueça de Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer, você tem o direito, você deve buscar, mas o reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Que a nossa vida aqui é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã vamos para a eternidade. O que você tem preparado na eternidade? A Bíblia nos instrui a juntar tesouro, não na terra, né, onde o ladrão, a traça, o ferrugem consome, mas juntai vossos tesouros no céu, para onde você vai passar a eternidade. Não serão 100 anos, nem 1 bilhão de anos, nem 1 trilhão, nem 1 quatilhão, mas é para sempre. É para lá que você vai. E o que você está fazendo em prol do reino de Deus, ou trabalhando, ou se envolvendo com as coisas de Deus? Qual é o lugar que as coisas de Deus têm na sua vida, nas nossas vidas, queridos? Nós somos servos de Deus, devemos lutar por isso. Então vamos lá. Limpai as vossas mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó indecisos. Aqueles a quem Tiago escreveu eram culpados de guerras e assassinatos entre si. Não é que alguém realmente tivesse cometido assassinato literal, mas eram culpados de ódios, homicida, difamação, calúnia e assim por diante. Por exortá-los a limparem as mãos, Tiago pôde ter pensado em Isaías 1:15-16, dirigido a Israel infiel: as vossas próprias mãos se encheram de derramamento de sangue. Lavai-vos, limpai-vos, removei a ruindade das vossas ações de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Era a palavra de Isaías ao povo de Israel. Os cristãos a que Tiago escreveu eram chamados de pecadores, porque precisavam arrepender-se e mudar do proceder mal. Mãos tem a ver com atos, porque a maioria dos trabalhos são feitos com as mãos. Atos pecaminosos mancham as mãos. O coração representa a principal sede da motivação e da vontade, dando origem às nossas ações. O coração, do qual procedem pensamentos iníquos, precisam ser purificados para que se possam produzir atos bons. Está lá em Mateus 15:19. É preciso purificar não somente atos externos, mas também a pessoa no íntimo. Ninguém pode fazer isso sem o poder purificador do Espírito Santo. É o Espírito Santo, por isso que o Senhor nos deu do seu Espírito. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Ele está aí trabalhando, está te instruindo, não é? Mas para você ter intimidade com Deus, é preciso que você esteja buscando a Deus. Os leitores de Tiago incluíam muitos
que eram pessoas indecisas, hesitantes e vacilantes. Seu coração não era firme, vacilavam, haviam permitido que suas más inclinações os levassem a uma condição perigosa. Precisavam eliminar do coração essas coisas perturbantes para que todos fossem uniformes, puros e individidos, não é? Então aí vacilavam entre a amizade com Deus e a amizade com o mundo, a qual de modo figurativo equivalia ao adultério. Terem esses cristãos nos dias dos apóstolos caindo numa condição espiritual tão ruim, assim deve induzir-nos a refletir seriamente, porque assim como eles, sem dúvida, pensavam servir fielmente a Cristo, mas não via sua condição espiritual carente, o mesmo pode acontecer conosco. Veja a situação da congregação de Laodiceia, a qual Cristo enviou uma mensagem corretiva, especial de aviso, porque diz: sou rico e adquirir riquezas e não preciso de coisa alguma, mas não sabe que és miserável, coitado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para que fiques rico, e roupas exteriores brancas, para que fiques trajado e não se torne manifesta a vergonha da sua nudez. E unguento para os olhos, para passar nos teus olhos, para que veja. Está lá em Apocalipse 3, 16 e 17 e 18. A própria pecaminosidade inerente do cristão e a influência do mundo tendem a arrastá-lo numa direção oposta da verdade, mesmo antes ele se aperceber disso. Está lá em Romanos 7, 18 e 19. Por esse motivo precisamos ser incessantemente vigilantes. Agora, quem quiser pode se aproximar de Deus. Nós vamos pelos passos da aproximação de Deus. Primeiro passo para se aproximar de Deus é aceitar Jesus. Você diz: mas pastor, eu já aceitei, eu sou batizado, etc e tal. Mas será que Jesus é o Senhor da sua vida? Será que você busca a direção de Deus em tudo que faz? Se submete à direção de Deus? Tem buscado conhecê-lo através da sua palavra e através daquela comunhão íntima com Ele? A única maneira de se aproximar de Deus é através de Jesus. O pecado afasta de Deus, mas Jesus veio pagar o preço dos seus pecados para você poder se aproximar de Deus sem medo de castigo. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora veja, queridos, não é? Nós fomos reconciliados com Deus e agora temos essa boa nova para os outros, porque as pessoas afastadas de Deus, elas vivem à mercê de Satanás, elas vivem à mercê dos seus planos estratégicos, que veio fazer o que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. E Jesus fecha com essa palavra, com essa frase, não é? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Mas vejamos como se aproxima de Deus. Se você crê que Jesus veio para lhe salvar dos seus pecados, peça perdão dos seus pecados e diga para Jesus que você o aceita como seu Salvador e Senhor, não é? Porque há muitas pessoas que já aceitou Jesus como Salvador, mas não como Senhor. A saber, se com a tua boca confessar é o Senhor Jesus e o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se quer para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então Deus virá morar dentro de você através do Espírito Santo. É isso aí. Amém, querida? Assim, Deus estará sempre próximo de você e do seu coração. Veja aqui, como posso ter certeza da vida eterna? Se aproximar de Deus é como cultivar uma amizade. A amizade se aprofunda com contato regular.
Quanto mais tempo você passa com Ele, mais próximo você ficará. Por isso é importante o quê? Vamos dar alguns passos. Orar. Converse com Deus. A Bíblia diz para estar sempre orando, sempre lembrando de Deus durante o dia, conversando com Ele sobre tudo o que acontece. Olha que está em Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça apresentem seus pedidos. Orar é muito importante para se aproximar de Deus. Quando você ora, você vira sua atenção para Deus e convida a Deus a fazer parte da sua vida. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, os meus pensamentos. É muito importante. A oração coloca Deus no centro de sua vida, né? 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, de regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Ler a Bíblia é a palavra de Deus que Ele usa para falar com você. Aproximar-se de Deus é possível por meio de uma vida devocional. Torne a oração e a leitura bíblica parte de sua rotina e Deus com certeza vai se revelar a você. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ao 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E o 17, para que o homem de Deus seja perfeito, não é? E perfeitamente instruído para toda boa obra. É você ter aquele momento devocional na sua vida. Acorda mais cedo um pouco, você vai trabalhar, acorda mais cedo, vai para o joelho, um momento de oração, buscando a força de Deus, revestido do Senhor, pedindo discernimento do Senhor em tudo que vai fazer, para te guardar na condução, te guardar no trabalho, te guardar no retorno, te guardar guardar a tua família, enfim, uma vida aos pés do Senhor. Isso faz com que você, quando chegue na igreja, Deus encontre um espaço para te usar, não pelo seu intelecto, não pela sua capacidade cultural ou até teológica, mas por uma vida que está em comunhão com Ele. É coisa muito interessante. A Bíblia também ensina o que agrada a Deus. Através da Bíblia e da oração, Deus lhe mostra o que Ele quer mudar e transformar em sua vida para você viver mais próximo dEle. Viu, queridos? Ir à igreja, quando nós lemos o Salmo 122, está ali o escritor que diz, não é? O que é que ele diz no Salmo 122? Vamos lá, vamos ler só o primeiro verso, para a gente não falar sem estar baseado no que diz o texto. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Às vezes nós medimos, quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai dirigir hoje? Eu não vou. Você vai lá por causa do pregador ou por causa do dirigente, você vai lá para adorar a Deus? Vai lá. Leva a sua presença, leva a sua vida, leva a sua experiência, esteja ali em oração, não é? Porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Você pode não ter oportunidade nem de falar, mas você está ali orando, está acompanhando o trabalhar de Deus. Então você está sendo um braço de Deus naquele lugar. Mas às vezes a gente vai para a igreja mais para discutir, para contender, não é? Ou para discordar do que para adorar. Que pena, vai entrar vazio e vai sair vazio, nervoso e cheio de coisas. Como nós precisamos, irmãos, aprender a adorar, não é? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13.
Então, está aí, né, o que a Bíblia diz, que Jesus está onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor não vá na sua igreja, vá adorar o Senhor. Junto com os seus irmãos, você pode se aproximar mais de Deus. Ele usa outras pessoas para lhe ensinar, ajudar e corrigir. Quando você tem comunhão com os outros crentes, você descobre coisas importantes sobre Deus que você não consegue aprender sozinho, isolado, não é? Estava ouvindo ontem, é uma busca vertical. Você entra no teu quarto, agora eu estou falando ainda da mensagem do pastor Leonardo de São Bernardo. O homem nas mãos de Deus tem sido, né? Deus abençoe o pastor Leonardo grandemente. Queridos, isso que é importante. Eu estava ali sentado, glorificando a Deus, por ver a prosperidade de uma de outra igreja que ela estava, das nossas congregações também. Foi um momento de glória. Isso é muito importante, que a pessoa importante do culto é a presença do Senhor. Obedeça os seus mandamentos, né? Servir a Deus também implica em seguir o que Ele manda. Em João 14, 21, Jesus deixa claro, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Você sabe quais são os principais mandamentos que Cristo deixou? Está lá em Mateus 22, 35 a 40, ele deixa claro que é fundamental amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todas as instruções que vemos na Bíblia estão ligadas a esses 2 fatores. É interessante perceber que a partir dessas 2 ordenanças podemos nortear todas as situações do nosso cotidiano. Por sinal, para que sinta a presença de Deus cada vez maior no seu dia a dia, exerça amor ao próximo. Como conhecer Deus e servi-lo? Está aí. O amor ao próximo é tão importante que Jesus fez questão de enfatizá-lo em sua passagem pela terra. Está lá em Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te visitar? Olha que coisa interessante, irmãos. Não é fácil, né? Mas é isso mesmo. Estou ajeitando a minha cadeira aqui que ela desce. E respondendo o rei lhes dirá: olha só que coisa interessante para nós. Digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também, olha só, irmãos, quando você ajuda alguém, quando você socorre, às vezes uma pessoa te liga e diz: pastor, estou precisando de fazer uma cesta, estou precisando de fazer uma compra, não tenho recurso, vê que você pode me ajudar. Que coisa maravilhosa, irmãos. Porque quando você ajuda alguém, Deus já prepara, não é? Para te dar. Desculpe eu contar uma experiência pessoal, não é de ontem não, foi de ontem. Né? Foi de ontem. Né? Alguém precisou de uma ajuda e ligou: pastor Gênesis, o senhor pode me ajudar, que eu preciso fazer uma cesta, etc, etc. Aí eu fiquei pensando, porque eu entro no mercado para fazer compra e vejo que gasto numa compra simples. Não é? Aí eu falei assim: eu vou dar pelo menos na compra que eu faço. E peguei aquele valor e coloquei na conta da pessoa.
Mas olha que coisa interessante, a Bíblia diz, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante será no vosso regalo. Então vocês vejam bem, fiz esse socorro, no dia seguinte alguém me telefonou, e disse assim, pastor, não pude ir no seu aniversário, mas está aí uma pequena oferta para lhe abençoar. Aí eu fui ver a oferta, era 2,5 vezes o que eu tinha ajudado aquela pessoa. Queridos, está aí, é a prática. É a prática. Eu me encanto porque você pratica as Escrituras e elas se cumprem na sua vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando você ajuda alguém que está necessitado, você está dando a Deus. A Bíblia diz assim, quem dá aos pobres empresta a Deus, que vai te restituir de uma maneira tremenda. Tem pessoas que dizem, o meu mal vai dar para mim, não vou dar não, não dá oferta, não ajuda ninguém, e vive lá fechado no seu egoísmo. Não entendeu ainda o que é a obra de Deus e como servir a Deus. Amém, querido? Então vamos lá. Ele vai falar também, diretamente aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me vistaste. Então eles também lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou no enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vemos que quando fazemos bem às pessoas que estão à nossa volta, é como se estivéssemos servindo a Deus. Esse é um ensinamento muito importante que devemos carregar, já que é uma forma direta e clara de agradar ao Pai no nosso dia a dia. Você pode amar e servir ao próximo em qualquer lugar que estiver, no trabalho, na rua, na igreja, em sua família. Está lá, não é? Quando Pedro diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O amor de Deus pode ser manifesto em nós quando servimos aos outros em amor. Dessa forma, não apenas abençoamos outras pessoas, como glorificamos ao nosso Pai, ao Pai em nossa vida. Fale de Jesus a outras pessoas. Antes de partir, Jesus deixou uma ordem clara àqueles que o seguiam. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Está lá em Marcos 16:15. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Está lá em 1 Timóteo 2. Admoesto, pois, ante tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo, para que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem trajes honesto, com pudor, modéstia, não com trança, ouro, pérola ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Então vai aqui ele dando as instruções para nós outros, né? Então, essa é inclusive uma forma de amar o próximo. Afinal, o Evangelho é uma boa nova, ou seja, um presente. Quando recebemos algo tão precioso, precisamos compartilhar com quem está à nossa volta, não é mesmo? Servir a Deus espalhando o amor dele
É um grande privilégio para nós. Quando fazemos isso, estamos participando ativamente da missão dele e reconhecendo a importância do seu sacrifício. Tenha alegria em servir a Deus. Mas uma das coisas que a Bíblia fala sobre o tema que estamos abordando é servir ao Senhor com alegria. Está lá no Salmo 102. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Devemos entender que caminhar com Cristo não deve ser um passo para nós, desculpa, não deve ser um peso para nós, mas um motivo de alegria e satisfação. Temos diversos motivos para ser alegre no Senhor, independentemente das circunstâncias, né, queridos? Porque o Senhor tem, de fato, nos dado tudo para que possamos servi-lo e sempre com alegria, e essas coisas se manifestam através do nosso trabalho por outras pessoas. Glorifique a Deus com suas ações. Por fim, mais uma forma de servir a Deus verdadeiramente é glorificar Ele por meio de suas ações cotidianas. Quer comais, está lá, né, no capítulo 1 Coríntios 10, 31, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Eu vou concluir esta lição. Se uma pessoa cristã vai além de ir à igreja ou conhecer toda a Bíblia, o principal é que aqueles que estão ao nosso redor consigam ver Deus por meio das nossas vidas e das nossas atitudes. Como nós lemos lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando somos um testemunho vivo de quem Deus é e do que Ele pode fazer, estamos servindo a Ele automaticamente. Tornamos-nos embaixadores da palavra de vida. Por isso, é fundamental entender os ensinamentos do Senhor, pedir ajuda a Ele para viver uma vida de devoção e verdadeira adoração. Quanto mais for proximidade com o Pai, mais claro vai ser entendimento sobre o que Ele quer que você faça para servi-lo diariamente. Então, busque intimidade com Ele em sua rotina. Conhecer o Senhor e servi-lo é uma necessidade de todos nós. Amém, queridos? Você conhece o Senhor? Quem é o Senhor para você? Que lugar Ele tem tomado na sua vida? Então, queridos, nós estamos encerrando já esta aula. Que Deus te abençoe, guarde este louvor, guarde esta palavra, mas não adianta você dizer que conhece o Senhor e tem uma vida contrária ou longe dos seus ensinamentos. Você vai mostrar que conhece o Senhor, tendo uma vida que mostre isso, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, e você mostra que conhece o Senhor quando entra na casa dele para adorar. Você mostra que conhece o Senhor como você convive com a sua família e os seus familiares. Você mostra que conhece o Senhor, mostrando o Senhor através da sua vida. Amém? Deus nos abençoe. E no próximo domingo estaremos na segunda aula da nossa revista da Georbe, número 19. O estudo sobre os anjos e como conhecer a Deus. Amém, queridos? Está à disposição de você lá no nosso escritório. Amém? Mas vamos agora conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Parabéns! Deus te abençoe e multiplique os seus anos por muitos e muitos anos. Amém, queridos? Vamos recitar o versículo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando. Não esqueça, nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Nós estaremos transmitindo o nosso culto de adoração da sede também. Deus te abençoe, Deus te guarde e uma semana muito abençoada é o desejo da nossa escola. Pai Celeste, obrigado
pelos momentos que passamos com os teus filhos nesse estudo. Dá que possam aproveitar cada instrução daqui e possam se prepararem para melhor te servirem, Pai. Abençoa o teu filho, abençoa o teu povo. É a nossa oração. Agora, os nossos aniversariantes desta semana, que eles tenham suas vidas muito abençoadas pelo Senhor, guardados, livrados do mal, Senhor, e também procurando conhecer o Senhor e fazer a sua vontade, Pai. Louvado seja o teu nome. Assim eu encerro essa escola em nome de Jesus. Abençoa a todos, Pai. É a oração que te faço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, seja conosco, seja com todo o povo de Deus na terra, é a nossa oração e um excelente fim e um começo de semana muito abençoado. É o que desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém.